Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, também a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse tempo de culto, nesse tempo de palavra agora, naquilo que Deus já vem preparando o nosso coração durante esse tempo de louvor, daquilo que nós estamos aqui buscando ouvir do próprio Deus, e Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir nessa noite. E a promessa é que onde a palavra é pregada ela não volta vazia, então eu também confio nessa noite de que Deus realize um milagre daquilo que eu posso compartilhar aqui, da palavra, faça transformação no meu coração e na vida de cada um de nós. Então, o Bruno já comentou, nós estamos nesse nosso domingo de Pentecostes, e esse é um daqueles domingos bem especiais para nós, não somente como comunidade luterana ou como igreja, comunidade do Redentor em Curitiba, mas são datas que elas nos unem como igreja em Cristo. Então, a igreja em Cristo que celebra em diferentes denominações, em diferentes cidades, diferentes partes do mundo, celebram datas muito importantes em conjunto. Por exemplo, Páscoa. Páscoa é uma data muito especial para nós como cristãos. Natal, por exemplo. Existem alguns cultos que a gente não consegue escapar e não deve escapar de falar de alguns textos. Por exemplo, você não tem como fugir de pregar num culto de Natal sobre o nascimento de Jesus. Ah, mas de novo? Sim, de novo. Porque existem verdades eternas que elas têm que ser relembradas ano após ano, quem sabe semana após semana. E no domingo de Pentecostes também não é um ponto fora dessa curva, porque nós falamos sobre o Espírito Santo, e não somente por ser uma data litúrgica para nós, ou uma data no nosso calendário de igreja cristã, mas é por aquilo que Pentecostes significa também para nós. Pentecostes foi um momento transformador na história da humanidade, na história da igreja, e que também nos alcança, domingo de Pentecostes. Hoje nós lembramos então dessa descida do Espírito Santo relatado lá em Atos 2, mas Pentecostes não começa em Atos 2. Quando você olha, por exemplo, na sua Bíblia, o texto vai dizer que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Ele desce no dia de Pentecostes. Então tem uma ressignificação depois do derramamento do Espírito Santo, que nós lembramos isso, mas quando você olha para a Escritura, Antigo Testamento, a Pentecostes já era uma festa muito celebrada, uma festa importante para o povo de Israel, onde eles comemoravam 50 dias após a libertação deles do Egito, e eles celebram o recebimento dos 10 mandamentos, e conforme a história vai passando, eles começam a celebrar a história de Deus com o povo, aquilo que Deus estava fazendo, celebrando as colheitas que eles tinham, celebrando o cuidado deles na vida cotidiana. Então era uma festa muito importante para o povo de Israel, e eles tinham esse costume de se reunir num mesmo lugar, ano após ano, em Jerusalém, para celebrar essa festa. Então, por isso, quando você olha na sua Bíblia, lá em Atos 2, ele começa dizendo, Atos 2, versículo 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Então, dos mais diversos locais, das mais diversas línguas, se reúnem naquele mesmo lugar para celebrar a história de Deus com a humanidade. Nesse contexto vai surgir o derramamento do Espírito Santo. Mas não havia somente ali em Jerusalém esse grupo daquele pessoal esperando a festa. Havia também um outro grupo que estava numa tremenda expectativa, que eram os discípulos. Os discípulos que esperavam o cumprimento da promessa de Jesus. E quero ler umas partezinhas de alguns textos lá no Evangelho de João. João 14, versículo 16 em diante, Jesus deixa uma promessa muito importante, já anunciando que ele iria para a morte de cruz. Ele já havia dito que ressuscitaria. Os discípulos não lembram disso em certo momento, depois são relembrados de novo, mas lá em João 14, versículo 16 em diante, vai dizer, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, e é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-los, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, então já vive com vocês, e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus já deixa muito claro que ele vai ao Pai, ele está nesse projeto eterno de Deus, ele vai, mas já deixa claro, não deixarei vocês órfãos. Eu vou, não fiquem então ansiosos, porque eu enviarei o Consolador, ele virá. Ele virá. Pouco mais adiante, João 16, versículo 5. Agora que eu vou, Jesus falando de novo, vou para aquele que me enviou, vou ao Pai então. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Tristeza porque Jesus anuncia sua morte. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo for derramado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então Jesus ele vai, e o coração dos discípulos fica extremamente entristecido pela ida de Jesus, mas ele sempre deixou claro do começo ao fim, vocês não permanecerão sozinhos. Então a primeira verdade que eu quero te dizer nessa noite, por mais que a nossa vida muitas vezes seja extremamente bagunçada, que a gente tenha várias crises na nossa caminhada de fé, que você tenha várias dúvidas sobre qual caminho seguir, que a gente não entenda por que algumas coisas acontecem no mundo, eu também não sei porquê, mas a promessa é que o Espírito Santo seria enviado, foi enviado lá em Atos 2, para nos guiar, para nos consolar na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Até nos dias que você enfrenta a maior sensação de solidão e abandono, nós não estamos sozinhos. Porque Cristo não mente. Se Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele estará. Ele está conosco. Espírito Santo Consolador. Aí Atos 1, leio só mais uma partezinha, Atos 1, 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis que Ele estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então nós temos um grupo esperando a festa acontecer, você tem um outro grupo de discípulos dentro de uma casa, esperando, porque Jesus falou, esperem, não saiam antes que o Espírito não seja derramado. Então aquele dia de Pentecostes foi um misto de expectativas de dois grupos, no fim das contas. E eu fico imaginando esse tempo de espera dos discípulos. Imagina você estar sentado dentro de uma casa, Jesus falou algo, falou que o Espírito Santo seria derramado, mas ele não falou quando. Quando? Ninguém sabia. Ele só falou: esperem. Esperem. Pensa num teste de paciência para essa turma. Esperar. Esperar. Só esperar. Aliás, tem uma música do Marcos Almeida que diz: esperar em ti é sempre caminhar. Esperar em ti é sempre caminhar. Quando o Espírito Santo vai ser derramado, aqui no texto de Atos 2, chegando então esse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora não era somente uma festa 50 dias depois
lembrando a libertação do Egito, mais 50 dias depois da Páscoa, celebrando a libertação da morte, do pecado, do poder de Satanás, porque Cristo já venceu Satanás na cruz do Calvário, Satanás está vencido. Então esse povo agora que vai receber o Espírito Santo, o Consolador, não agora um batismo como de João Batista, que era o batismo de perdão, de arrependimento dos pecados, mas agora um batismo no Espírito Santo, que a própria palavra diz que seria o Consolador, que iria fazer as pessoas lembrarem, que convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo, guiaria a humanidade por tempos muito difíceis. Espírito que guia. Aliás, o Espírito Santo também ele não surge na Bíblia só em Atos 2. Mas quando você olha para a Bíblia, Antigo Testamento, haviam pessoas que já eram cheias do Espírito Santo para cumprirem funções importantes. Por exemplo, os reis de Israel. Porque sem um guiar do próprio Espírito Santo, você não conseguiria guiar um povo daquele. Profetas, por exemplo, quando Deus, e é muito bonito quando diz que o Espírito quase se apodera das pessoas, ele invade a vida da pessoa para que ela cumpra aquilo que Deus quer que ela faça. Então, pessoas que já foram usadas pela história, Antigo Testamento, e você olha o próprio João Batista, que veio para preparar o caminho de Jesus, também movido pelo Espírito Santo. Mas agora não seria só sobre algumas pessoas pontualmente, mas as pessoas que creem em Jesus serão cheias do Espírito Santo. Aliás, o próprio ato de crer em Jesus já é um mover do Espírito, porque nós não conseguimos crer em Jesus como Senhor e Salvador pela nossa própria força. Não está em nós simplesmente a boa vontade, pronto, vou crer nessa história de Espírito Santo. Não. Nós só conseguimos crer que Deus é real porque Ele nos toca, Ele nos enche. E a nossa é sempre a resposta a Jesus que nos tocou. Nós nunca somos o primeiro a dar o passo, nós damos a resposta. Ele vem ao nosso encontro e transforma a humanidade. Então essa era a promessa que Jesus já havia dito para os seus discípulos, havia dito que aconteceria, de que nós não estaríamos órfãos sem a presença física de Jesus, mas esse mesmo Espírito que gera essa transformação a partir de Atos 2, é o mesmo Espírito que continua atuante, consolando, transformando e guiando também as nossas vidas. E quando a gente fala sobre Espírito Santo, Pentecostes, a gente poderia falar várias coisas. Por exemplo, esse dom de línguas. O que é esse dom de línguas? Como isso acontece? Qual que é esse poder e ousadia que Pedro recebe para depois desse derramamento começar a pregar e dizer claramente que aquele povo crucificou Jesus? De onde vem esse poder? E essa ousadia que vem do alto? A gente poderia falar sobre esse Espírito Santo que gera milagres através da vida de pessoas. Também seria um tema muito bom para a gente conversar. Mas algo tem me inquietado nos últimos tempos, últimas semanas. O que para mim é algo muito simples desse agir do Espírito Santo. Mais simples não quer dizer superficial. Mas é esse Espírito Santo que gera uma comunidade. Esse Espírito Santo que gera uma unidade nas pessoas. Esse Espírito Santo que junta pessoas de vários lugares, de várias histórias, e gera uma comunidade de amor. Espírito que gera uma comunidade de cuidado uns pelos outros. Porque se você tem uma comunidade cristã que ela continua a partir de Atos, é porque o Espírito gera isso nas pessoas. Porque no interior do ser humano está o espírito de divisão, do pecado, do mal, da ira. Mas quando o Espírito Santo inunda as pessoas, algo acontece. Isso é o Espírito que faz. Gera comunidade, nos gera ser comunidade hoje. O mesmo Espírito. Tenho lido um livro chamado Nova Mentalidade, e tem um escritor chamado Paulo Wong, que ele vai dizer, uma nova mentalidade, ela brota por meio de Cristo, e nos é aplicada pela obra do Espírito Santo. Uma nova mentalidade brota por meio de Cristo, e nos é aplicada pela obra do Espírito Santo. Então Jesus que vem, Ele traz um novo reino,
ele é o novo rei, e agora existe uma nova forma de se viver, baseado no Evangelho. Então Cristo que traz um novo esquema de vida, ele traz a verdadeira forma de viver baseado na palavra. Um novo rei, um novo reino e uma nova forma de viver. Só que isso só consegue ser aplicado em nós quando o Espírito Santo age em nós. Porque ele passa de um conhecimento teórico e ele habita e toma conta de nós, porque o Espírito Santo faz isso acontecer. Então Cristo que traz algo e o Espírito Santo que nos inunda com essa nova realidade. É um novo jeito, é uma nova forma, e que precisa de algo que vai muito além de boa vontade, precisa de um milagre que vem do alto. Um milagre. Quero compartilhar um texto um pouco mais extenso lá de Atos 2, se você quiser acompanhar. Atos 2, 36 em diante. Tem algumas coisas que me chamam a atenção nessa comunidade que surge a partir de Atos. Atos 2, versículo 36 em diante, até o 47. E quem sabe você já tenha ouvido ele várias vezes, mas a palavra de Deus a gente pode ouvir várias vezes e continua nos transformando. Atos 2, 36 em diante, pregação de Pedro, então, anunciando de que aquilo que as pessoas fizeram com Jesus, sua morte de cruz, ele começa a dizer claramente sobre o que aquele povo fez. E Pedro vai terminar dizendo aqui: portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Só um parênteses, eu fico imaginando a cena de desespero deles quando cai a ficha. Olha a besteira que a gente fez. Nós matamos Cristo. O que faremos? A pergunta do desespero. E Pedro responde agora: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles agora se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia lhes acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui esse nosso texto, então, quero só destacar essa questão da comunidade que surge aqui a partir de Atos. E ela, de novo, ela é gerada agora a partir desse Espírito Santo que convence essas pessoas, que constrange elas diante do pecado, a partir dessa pregação do Pedro. Então, o que gera a comunidade cristã, o que gera a comunidade do Redentor hoje, é o Espírito Santo. É um mover que vem do alto, que vai muito além de um bom projeto, de um bom planejamento, de boas estratégias. Porque isso pode gerar um bom grupo, mas não gera igreja. Porque a igreja só é gerada a partir do mover do Espírito Santo, só. Sem ele, não acontece. Aí quando nós lemos que havia esse grupo esperando a festa, imagina, você está lá para celebrar, e aí Pedro se levanta e dá uma pancada dessa neles, chamando eles ao arrependimento, diz: olha, vocês estão aqui para celebrar? Estamos sim. Quero só avisar uma coisa para vocês: este Jesus, vocês mataram, vocês o crucificaram, olha o que vocês fizeram, e se arrependam agora.
Tem esse grupo que agora vai ressignificar aquele dia de festa para um tempo de desespero e de lamento, dizer, Senhor, o que faremos? E Pedro não fica agora, sabe, quando fica massacrando eles pelo erro deles, mas diz, olha, se arrependam, sejam batizados em nome de Cristo, e recomecem. Esses discípulos que estavam reunidos lá, esperando nessa expectativa, agora têm sua resposta. O Espírito Santo foi derramado. Então você tem um grande grupo que surge, tem os discípulos, você tem um acréscimo aqui, Atos 2 vai dizer de 3.000 pessoas, que começam a se juntar, e o texto vai dizer que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos diariamente. Deus é que traz as pessoas para a igreja. Deus é que traz as pessoas para a comunhão, o Espírito Santo que faz isso. E se você está aqui nessa noite, eu quero te dar uma novidade, talvez não seja, mas talvez seja. Se você saiu da sua casa e está aqui nessa noite, foi porque o Espírito Santo te conduziu para cá, para você estar aqui num tempo de louvor, de ceia, de palavra. Porque a nossa vontade talvez seria ficar na cama quentinha, em casa, mas quando o Espírito Santo nos inquieta, diz, eu tenho que ir. Por quê? Porque eu tenho que ir. Então você está no lugar certo. Surge esse grupo aqui na Bíblia, perdoados por Cristo, compartilhando a fé. E o texto vai dizer que aqueles que criam, eles se mantinham unidos, eles não conseguiam mais ficar longe uns dos outros. Eles amavam tanto aquela comunhão de que eles não imaginavam mais levar uma vida de independência. Cada um por si, Deus por todos, não existia. Eles queriam permanecer unidos. Eles amavam estar juntos. Queriam se enxergar de novo. Queriam se ver de novo. Não tinha independência, tinha uma codependência. Um depende do outro. E não era uma união, uma unidade por meio de etnia, língua, classe social, não. Era a gente, tudo que é lugar, tudo que é língua, tudo que é história, mas que eles precisavam só de uma coisa em comum para os unir. Só uma. Que é Cristo. Só. Cristo e o Espírito Santo que é derramado sobre eles. Não precisa mais nada. Não precisa. E eles se mantinham unidos por causa da paixão em Jesus. Eles eram apaixonados por Cristo e pela história de Jesus. O texto vai dizer que eles cuidavam uns dos outros ao ponto de que eles viam alguém necessitado ali no meio deles e daqui a pouco o sujeito diz, eu tenho mais que o outro, eu vou vender isso aqui para ajudar quem precisa. Alguém precisa? Eu dou um jeito. Vou fazer minha parte. Oravam uns pelos outros, se preocupavam uns com os outros. Então, igreja cristã, movida pelo Espírito Santo, é uma igreja que cuida uns dos outros, que não olha para a dificuldade do outro e vai dizer, cada um seus problemas também, né? Dá teu jeito. Cada um por si, Deus por todos. Não dá, biblicamente não dá. História de Deus sim, igreja não, não dá. Não dá, biblicamente não dá. Porque Deus chamou uma igreja, chamou um corpo, nós somos corpo de Cristo. Unidos, entrelaçados, vivendo juntos, olhando para o lado e dizendo, eu preciso cuidar de quem está aqui. E não era esperando nada em troca, era simplesmente movido pelo amor. Amor uns pelos outros. Sem fazer o bem esperando, mas daqui a pouco também é meu aniversário, né? Daí a pessoa vai me retribuir. Não tinha. Só amor. Que comunidade. O texto continua dizendo que eles tinham alegria e sinceridade na jornada. Não era por uma obrigação religiosa, não era reclamando para sair de casa, temos que se juntar com aquela turma de novo no pátio do templo, e tem gente, tudo que é lugar, e mas vamos também, né, porque senão o pessoal vai notar que eu não fui, aí vai começar a reclamar, e vai dar bafafá na vizinhança, então eu vou. Não tinha. Tinha alegria em estar junto. Faziam questão de caminhar em comunidade. Eles viviam com o coração conectado um com o outro, ao ponto de quando um sofria, o outro sofria. Quando um precisava, o outro ajudava. Eles partiam o pão, oravam juntos, celebravam juntos, tinha uma comunhão que enchia o coração deles.
Não era um baita evento. O que gera a igreja não é evento, o que gera a igreja é o Espírito Santo. É a palavra ser anunciada. É o amor uns pelos outros. Isso faz comunidade. Isso faz igreja. Então essa comunidade que vai ser gerada a partir de Atos, vai transformando a vida das pessoas. E é esse mesmo Espírito que transformou 3.000 pessoas convertidas. Pessoas que chegam ao ponto de vender o que elas têm para cuidar de quem mais precisa. É o mesmo Espírito Santo que ainda habita no meio de nós, na vida de cada um de nós. E conforme esse Espírito vai nos enchendo, começa a brotar um desejo de a gente permanecer juntos. E o Carlão falou isso muito bem. Se é para dividir a igreja, que seja na hora de cantar só. Porque divisão é semente de Satanás. Estou em paz com isso, de que é o que a Bíblia mostra. Ponto. Eles não aguentam ficar longe uns dos outros. Ah, mas tinha um monte de gente diferente. Tinha. E aqui também tem. E a gente vai permanecer juntos. Brota uma visão de cuidado, de amor pelas pessoas. De amor por quem sofre. Para quem sofre de doença, quem sofre de desemprego, quem sofre crise, não sei, a gente está junto. E começa a brotar essa alegria. Ontem à noite, no nosso encontro casa, teve um missionário chamado Igor Shimura, estava pregando aí, e ele trouxe uma frase que diz que a graça de Deus se manifesta pela mão de alguém. A graça de Deus se manifesta pela mão de alguém. Nós sermos usados por Deus para abençoar alguém, fazer algo por alguém, ser mão estendida para quem precisa, para quem está ao nosso redor. Entende como a comunidade cristã que surge em Atos, ela é muito simples, ela é muito relacional. Amor, cuidado, simplicidade, sinceridade. E eu fiquei me perguntando, será que nós temos visto e nós temos vivido igreja nesse jeito de Atos? Eu quero só enfatizar isso mesmo, essa comunidade de amor que surge, essa comunidade de cuidado. Será que essa é a comunidade do Redentor que nós temos hoje? E quando eu falo comunidade do Redentor, eu não estou falando sobre uma estrutura, eu não estou falando sobre o presbitério, que todo mundo põe na conta do presbitério, né? O presbitério tem que resolver, a equipe ministerial tem que resolver. Não. Quem é a comunidade do Redentor somos nós. É você, sou eu, somos todos nós. Comunidade unida. E quem faz uma comunidade ser uma comunidade de acolhimento, de amor e cuidado, somos nós. Sou eu, é você. Nós fazemos ela. Braço estendido. Quem sabe para a pessoa que está um banco à tua frente, quem sabe a pessoa do banco de trás ou do teu lado, eu não sei. Será que nós temos anunciado esse jeito de ser igreja? Que ama, que cuida? Ou a gente entrou no mercado de consumo gospel, se não está bom, vou achar onde me sirvam melhor. Comunidade de Atos é comunidade que serve. Quero fazer algo, me envolvo em algo, cuido de pessoas, amo pessoas. E de novo, isso não consegue ser gerado por uma boa vontade que ela em nós, e pronto, agora vamos mudar. Agora a gente vai ser uma comunidade diferente. Não, o Espírito Santo que vai nos movendo nessa direção. Ele vai nos transformando e vai nos convencendo. Porque se Ele não nos transformar, vai de novo ficar numa boa vontade, numa boa ideia, num bom projeto. Mas quando o Espírito nos confronta, quando Ele nos inquieta, alguma coisa acontece. E também não quero que a gente fique numa passividade, dizendo assim, pronto, então vamos esperar o Espírito fazer algo. Mas quando eu olho para os relatos bíblicos, eu creio que uma transformação gerada pelo Espírito Santo está intimamente conectada com uma vida de oração, por exemplo. Pessoas que oram, que se colocam de joelhos, que clamam por uma intervenção do alto. O Espírito Santo vai se movendo à medida que nós também vamos conhecendo e vivendo a palavra. Porque senão não precisa de palavras, a gente só precisa de algo sobrenatural que venha. A palavra está aqui, mostrando qual a vontade de Deus. E será que nós temos buscado na palavra ser comunidade? E para mim, muito desse mover do Espírito Santo está ligado com o ser comunidade.
de nós olharmos para o lado e caminharmos com pessoas. Uma pessoa, duas, não sei. Mas realmente a gente começar a se comprometer com alguém de verdade. Sabe, mais do que programações, mais do que eventos, mas cuidar de gente. Igreja de Atos é a igreja que cuida de gente. Igreja tem cheiro de gente. Bem diferente, mas é um monte de gentes diferentes que amam estar juntas. Porque nós podemos crer em Jesus historicamente, sabe? Ele foi um grande personagem da história, os livros falam sobre Jesus e tudo mais. Mas quando nós cremos em Jesus como o Senhor e Salvador, eu quero dizer que automaticamente isso nos conecta com quem está ao nosso redor. Ser comunidade cristã, ser transformado por Jesus te conecta com pessoas. Olhar para o lado, cuidar do outro. Porque Cristo chamou uma igreja, Ele gera corpo, Ele gera unidade, Ele gera diferentes dons, pessoas diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, mas que estão unidas pelo cabeça que é Cristo. E aí me impressiona o privilégio que nós temos de ser comunidade, da gente ser igreja, porque nem todo mundo é como eu, para a alegria da Redentor. A gente é diferente, mas a gente se complementa. Eu consigo cuidar de uma meia dúzia, bem, mal mais uma meia dúzia, porque não dá, é muita gente. Mas quando a gente assume o nosso espaço de cuidado, de acompanhamento, sabe, eu ainda aposto no poder da igreja, de verdade. Eu ainda aposto no poder da comunidade, de ser igreja. Aliás, tem uma frase do Bill Hybels que vai dizer: não há nada como a igreja local quando ela funciona corretamente. Não há nada mais impactante como quando uma igreja está conectada na palavra e começa a se conectar com pessoas. Porque daí você começa a experimentar cuidado. Você começa no tempo da tua crise olhar para o lado e ver que você tem com quem contar. Você não entra no desespero e dizer: puxa, o que vai ser de mim agora? Ninguém olha para mim. Você na hora da crise diz: eu tenho com quem contar. Sem esperar em nada em troca. Ser igreja é quando nós estamos bem, a gente perceber, quem sabe alguém que tem vindo todo o culto aqui, e a pessoa num culto ela está super bem, e no outro ela está super cabisbaixa, e você diz: eu preciso fazer algo. Ela não está legal. Teu papel, meu papel, nosso papel. Igreja que cuida. Quando esse evangelho vai sendo anunciado, a gente vai entendendo que nós somos amados por Deus, mesmo com a nossa vida bagunçada. Porque nós somos salvos por graça, pelo amor dEle. Porque antes de nós sermos comunhão dos santos, nós somos comunhão dos pecadores. Tem ninguém melhor que ninguém aqui, pecadores, alcançados por Jesus, buscando errar menos, e caindo de novo, mas caindo aos pés da cruz. Sabe, quando a gente começa a viver essa simplicidade, pessoas e evangelho, a gente começa a se tornar a mão estendida de Deus para quem está ao nosso redor. E eu não fico esperando a estrutura Redentor fazer algo, a estrutura e a CLB fazer algo. Eu digo assim: isso aqui é comigo, deixa comigo, eu resolvo. Não há nada como a igreja local quando ela funciona corretamente. Palavra e pessoas, bingo. Eu quero ler, para finalizar, uma pequena história para vocês. Li também nesse livro do Bill Hybels chamado Liderança Corajosa. Bill Hybels é um pastor norte-americano e ele conta que após um culto que ele estava celebrando, terminou o culto, ele descendo do púlpito, chegou um casal na frente dele e ele trouxe nos seus braços, aquele casal, uma criança enroladinha em panos assim, pelo tamanho recém-nascida, e eles vão para o Bill Hybels, colocam aquela criança no colo dele. E aqueles pais pedem: pastor, você pode orar pela nossa filha? E ele diz: claro que posso, tranquilo. Aí o texto vai dizer: quando eu perguntei qual era o nome do bebê, a mãe puxou o cobertor que cobria o rosto do recém-nascido. Imagina a cena, né? Vem cá ver o nenenzinho, né? Senti meus joelhos cederem e eu pensei que fosse desmaiar. Se o pai não tivesse me apoiado, eu teria tombado.
Em meus braços estava o bebê mais horrivelmente deformado que eu jamais tinha visto. Todo o centro da sua pequena face era escavado. Como ela se mantinha respirando, eu jamais saberei. Tudo que eu podia dizer naquele momento era: ó meu, ó meu, ó meu. Seu nome é Emily, disse a mãe. Disseram que ela terá em torno de 6 semanas de vida. Completou o pai. E nós gostaríamos que você orasse para que antes da sua morte, ela conhecesse e sentisse o nosso amor. Mal conseguindo balbuciar, sussurrei: vamos orar. Juntos oramos pela Emily. Se oramos. Ao devolvê-la aos pais, perguntei: há algo que nós possamos fazer por vocês? Alguma forma de nós, como igreja, podermos ajudá-los durante esse tempo? E o pai respondeu com palavras que ainda hoje me maravilham. Ele disse: Bill, nós estamos bem. Realmente estamos bem. Há anos fazemos parte de um pequeno e amoroso grupo. Os membros do nosso grupo sabiam que haveria complicações nessa gravidez. Eles estavam na nossa casa quando soubemos da notícia e estavam no hospital quando nos entregaram a pequena Emily. Eles nos ajudaram a absorver aquela realidade, todo aquele problema. Até limparam a nossa casa e prepararam refeições quando a trouxemos para casa. Eles oraram constantemente por nós e nos telefonaram várias vezes durante o dia. Eles estão até mesmo nos ajudando a planejar o funeral da Emily. Somente então 3 outros casais se adiantaram, cercaram a Emily e seus pais e disseram: sempre viemos juntos para a igreja, disse um dos membros daquele grupo. Foi uma imagem que eu levarei comigo para o túmulo, um grupo firmemente coeso de irmãos e irmãs que se amam, independente da situação, se amam, dando o melhor de si para aliviar uma das mais cruéis desgraças que a vida poderia servir aquele casal. Após uma oração em grupo, todos seguiram pelo corredor lateral e saíram. Enquanto saíam, eu pensava: onde estaria essa família? Onde iria? Como lidaria com essa mágoa sem aquela igreja? E eu acrescento: sem o evangelho. E sem aquelas pessoas. Não há nada como a igreja local quando ela funciona corretamente. E ainda hoje o potencial da igreja é maior que eu posso compreender. Nenhuma outra instituição sobre a terra é como a igreja. Nada se compara a ela. Quando a igreja é conectada com o evangelho, quando a gente sente que nas mais duras crises da vida tem alguém do nosso lado, quando nós somos suporte para outros quando as coisas nos vão bem, não há nada como a igreja local. A igreja que vem ali de Atos 2, que se amam, que cuidam dos outros, caminham juntos, debaixo do poder do evangelho. Que o Senhor nos ensine, e que o Espírito Santo faça de nós uma igreja que cuida de gente, que anuncia esse evangelho a cada dia. Amém.